Abra sua Bíblia em João capítulo 6, verso 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Diga nunca. Nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem disse isso? Foi Jesus quem fez essa declaração. Jesus empenhou a sua palavra. Ele disse: Eu sou o pão da vida. Está com fome? Eu sou o pão que te alimenta. Está com sede? Eu sou a água que te sacia. E ele prometeu, irmãos, que nunca, em nenhum momento, seja a circunstância que for, em nenhum momento você vai passar fome ou sede, será suprido pelo Senhor Jesus. É uma promessa extraordinária. E quando foi que Jesus disse isso? Quando ele estava na mesa, sentado com os seus discípulos, pouco antes, logo depois da sua ressurreição. Antes não, foi logo depois da sua ressurreição. E quando ele senta naquela mesa com aqueles discípulos, ele está mostrando, presta atenção, este lugar é o lugar da intimidade. E eu vou trazer para vocês aqui algo extraordinário: revelação, algo extraordinário, sacrifício e envio. O retorno de Jesus depois da morte, ele tinha propósitos bem claros e bem definidos. E ele senta naquela mesa para revelar para os discípulos que aquele Jesus que eles conheceram antes da morte era o mesmo que tinha ressuscitado e era o mesmo que estava empenhando a sua palavra naquilo que ainda ia acontecer na vida deles. Ele não mudou, é o mesmo Jesus que prometeu para eles, que prometeu para mim, prometeu para você, e ele não mudou. Ele disse que nunca seria diferente. A sua palavra, irmãos, merece credibilidade. Por isso que sentar na mesa dele é entender que naquela hora, depois de ressurreto, ele estava trazendo uma revelação do que estava por vir, uma tremenda promessa sobre o seu povo. A promessa do Espírito Santo que viria para estar com eles, a promessa de que aquele sacrifício não foi em vão, mas que através dele a vida seria gerada em milhares e milhares e milhares de outras pessoas. Hoje, o dia de finados, celebram os mortos. Temos mais mortos vivos do que mortos em cemitério. Por milhares e milhares que tenham nos cemitérios, nós temos muitas pessoas que andam, que falam, que deitam, que comem, que dormem, mas estão mortos. Mortos nos seus delitos e pecados, mortos nos seus sonhos, mortos sem expectativa de vida, mortos sem saber o que eu vou fazer da minha história. Eu não sei nada do que vai acontecer daqui para frente. Ei, Jesus te chama para sentar na sua mesa, pois eu vou revelar o que eu posso fazer na sua vida, o que eu tenho separado para a tua história. É tremendo, irmãos, quando nós vemos esse papel de Jesus depois de ressurreto, mostrando exatamente o que eu disse, eu cumpri, o que eu te prometi, eu também vou fazer. Stephen Furtick, ele diz: Jesus não foi uma vida passiva, como parecia aos que observavam, mas sim, ele foi o agente ativo da sua morte sacrificial. Ele não ficou lá como vítima. Eu estou sofrendo aqui nessa cruz, eu estou morrendo por causa de você, eu fiz isso tudo e você não me valoriza, você nem olha para mim. Não, Jesus não entra nessa de mimimi nem de vitimismo. Ele mostra: ei, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu te amo, eu fiz porque eu quero salvar a tua vida, eu fiz porque eu queria obedecer meu Pai. Ele toma uma posição ativa diante da circunstância e da situação. Por isso que quando você vai ali para Lucas capítulo 24, do 28 a 49, aquele ali é quando Jesus ressuscita e ele aparece.
de uma forma estranha, diferente, na vida daqueles discípulos, irmãos. E ali, depois que ele aparece, há um susto daquelas pessoas. Como que esse homem apareceu aqui? Esse homem estava morto e agora é um fantasma. Não é uma pessoa normal. O povo judeu, irmãos, eles viviam debaixo de um domínio romano, e os irmãos sabem disso. E eles esperavam que o seu Messias fosse alguém que politicamente restaurasse Israel. E Jesus disse: vocês estão muito enganados. Meu propósito é muito maior do que uma posição política. Eu vim trazer redenção espiritual e inaugurar o reino de Deus nessa terra. A proposta dele era muito mais ampla, era muito mais eterna, era muito mais pessoas do que aquele momento que é estanque de 4 anos de mandato. Ele disse: não, isso aí eu não quero para mim não. Eu tenho uma proposta infinitamente maior. Por isso que, nesse contexto do mistério de Jesus, ele já tinha sido crucificado, e quando ele ressuscita, os seus discípulos ficam confusos. É estranho, irmãos, como o Senhor descreve tudo o que vai acontecer, e quando acontece, a gente ainda fica confuso. Como assim? Ele não falou que ia ser assim? Ele não disse que seria dessa forma, mas nós continuamos confusos. Por quê? Porque nós não conhecemos o plano divino muitas vezes. Queremos tudo racionalmente, onde a lógica dos nossos pensamentos encontra uma razão de um porquê de alguma coisa. Jesus não trabalha assim. Ele aparece para aqueles discípulos no caminho de Emaús, não é reconhecido por eles, e depois eles estão reunidos em Jerusalém, e Jesus entra naquela reuniãozinha que eles não esperavam. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam de luto, tristes. O meu amado morreu, ele sumiu, e agora, o que vai ser da nossa vida? Enquanto eles pensavam no agora, do que vai ser daqui para frente, Jesus disse: eu cheguei para te dizer o que vai acontecer daqui para frente. Na hora da sua dúvida, na hora da sua dor, na hora que você não sabe o que fazer, deixa ele sentar na tua mesa para ele te dar as diretrizes dali para frente. Não fique perdido na sua dor. Irmãos, quantas pessoas estão presas a uma dor tão grande que não conseguem enxergar uma nova vida, não conseguem enxergar um novo horizonte para a sua história. Jesus, ele está mostrando que ele tem uma visão global. Pare de olhar para a sua mesa, porque o que eu vou te dizer são os planos que eu tenho para o mundo inteiro. Ele estava trazendo para os discípulos uma perspectiva macro do que iria acontecer na terra. Eles jamais imaginavam que isso alcançaria todos os continentes, que chegaria no Acre, mas chegou a mim, chegou a você. Diga aleluias.